Ah, é bem por aí mesmo, né, Garrafa? Eu estou aqui na Sports Value e na Sports Value ela fala para a gente aqui sobre a metodologia, né, Amir? E na metodologia para o valuation de um clube, que eu vejo aqui em primeiro lugar Flamengo, em segundo lugar Palmeiras, aí depois nós temos, sem o corrigido, a gente tem o Atlético Mineiro e depois vem o Corinthians. Esses são os top 5, os 4 primeiros, vai? E eu vejo aqui na metodologia, Amir, que você leva em consideração ativo circulante e imobilizado para fazer o valuation do clube, né? Você leva em consideração ativo circulante e imobilizado, o valor da marca, os jogadores e os direitos esportivos. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que significam esses 4 parâmetros e como é que eles compõem o valuation do clube de futebol? Claro que sim. É um estudo que a gente faz anualmente, é um estudo muito polêmico. Desde a primeira edição, vamos agora para a quarta edição, gera muita polêmica. Para pegar um exemplo de fora de São Paulo, que também tem essa polêmica agora, como é que o Atlético Mineiro pode ser avaliado acima do Corinthians? Então, eu pego o meu exemplo, que é a maior polêmica que tem, que o Atlético Paranaense, no estudo, vale mais que o Grêmio. Como é possível um clube muito menor, numa região sul. Aí vamos entender, então, que o valuation não é o clube que tem mais torcida ou que tem mais receita. É uma série de fatores de gestão que, somados, você tem o valor. Então, vamos dar um exemplo do Grêmio versus o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um estádio moderníssimo que é 100% dele. O Grêmio abriu mão de ter um estádio nesse momento, é da OAS. Então, essa decisão fez com que o ativo do Grêmio seja muito menor do que o do Atlético. A marca do Grêmio vale muito mais que a do Atlético. Então, essas são as nuances desse estudo. Então, o valor da marca, ele capta as receitas com marketing, sócios, bilheteria, tamanho de torcida, engajamento em redes sociais. Então, nesse caso, o Corinthians é infinitamente maior do que o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro tem uma arena MRV, e isso o Corinthians não tem, porque o estádio do Corinthians está lá no fundo, não está no ativo do Corinthians. Então, hoje, o ativo do Corinthians é CT e Parque São Jorge. Então, essas diferenças são consideradas no estudo. Então, o valor da marca, que inclui toda a parte de tamanho de torcida, de marketing, televisão, o ativo, que é dinheiro no banco, por exemplo, o Atlético Paranaense tem mais dinheiro no banco que boa parte dos clubes, então ele acaba valendo mais, porque de cash, na hora que você compra um clube, você recebe o dinheiro que está no caixa do clube também. Então, e o plantel, porque claramente um clube que investe em ser campeão e investe num time, aquele ativo é valorizado, aquele ativo vale muito. E o último, que é o registro na CBF Federação, por quê? Até clubes que não têm receita nenhuma de televisão, de patrocínio, ele tem um registro na Federação Paulista, ele tem um registro na CBF. Então, a única receita que às vezes ele tem é algum valor que a federação paga em termos de premiação, de participação. Então, aquilo é considerado porque muitos clubes foram vendidos, por exemplo, pelo valor anual de televisão que gera, porque às vezes é a única receita efetiva daquele clube do interior, por exemplo. Então, hoje, o último estudo que a gente fez, os clubes estão valendo 33 bilhões, isso aí dá próximo a 5 bilhões de dólares, que é muito pouco. Então, 5 bilhões de dólares para 30 clubes é muito pouco. Um clube na Europa vale isso. Então, temos que discutir os motivos, e um dos principais motivos, na minha opinião, é o valor da marca. Porque o estádio, o plantel, depende de uma série de fatores. Se o clube está bem financeiramente, se teve a construção de um estádio, se modernizou a arena. No caso do marketing, não. O marketing é capacidade de gestão da marca, não depende muito de fatores de investidores, depende da sua criatividade, depende de outros fatores. Então, eu acho que o Corinthians, por exemplo, não pode valer menos que o Atlético Mineiro, mesmo com a questão de não ter um estádio hoje no seu ativo. Por quê? Porque o Flamengo também não tem um estádio e vale mais que o Palmeiras, né? Por conta de ser o primeiro, e o Corinthians devia ser o segundo. Ele já foi o segundo no passado, e o Palmeiras cresceu muito. E como é que pode o Palmeiras com menos torcida? Porque a receita do Palmeiras com o estádio não é para pagar a dívida do estádio, fica no balanço do clube palmeirense. Enquanto que o Corinthians abriu mão para pagar o fundo e essa receita não fica no departamento de futebol. Então, o motivo do Palmeiras estar à frente do Corinthians foi uma decisão errada que o Corinthians tomou de não ficar com a receita de bilheteria como receita operacional. Então, eu penso o seguinte:
O Corinthians jogava no Pacaembu, Malemar, fazendo seus 40 milhões de bilheteria, vamos dizer assim, e vai para uma arena, chegou a 100 milhões, vamos dizer agora, com sócios e tudo, e o vice-campeonato da Copa do Brasil do ano passado, chegou a 100 milhões. Esse dinheiro vai todo para o fundo da arena. E isso enfraqueceu os números corintianos no final das contas. Então, tem o que eu acho interessante desse estudo do valuation e essas metodologias é que a decisão tomada por aquele gestor impactou no número anos depois, caso que eu citei do Grêmio, caso que eu citei do Corinthians, só para citar como exemplo.